Porém, nesta quarta-feira, véspera do debate, por meio de um ofício alegando algumas justificativas, dentre elas a de que o debate ficou muito próximo do resultado do primeiro turno, o candidato à reeleição José Melo, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, comunicou que não compareceria ao encontro. Gostaria de ressaltar mais uma vez aqui que a data de hoje já havia sido informada desde o início do período eleitoral, inclusive constatando a ata assinada por todos os então candidatos, incluindo o da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, em reunião realizada no dia 8 de julho. Ciente de que a legislação eleitoral foi integralmente cumprida, a Band Amazonas decidiu manter o espaço. Porém, pelas regras protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral, a falta do candidato será marcada com o púlpito vazio no estúdio que nós temos aqui ao nosso lado. Além disso, sendo um segundo turno de eleições, apenas 2 candidatos, na ausência de um, o espaço será convertido em entrevista com o candidato que compareceu aqui na emissora. E nesse caso, é o candidato Eduardo Braga, da coligação Renovação e Experiência. Candidato, boa noite. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios para esse debate, mostrando as suas propostas para o governo do estado do Amazonas. Boa noite, Tavinho, boa noite aos telespectadores. Primeiro, agradecer a Bandeirante, agradecer a você, agradecer àqueles que prestigiam com a sua audiência e agradecer os eleitores do estado do Amazonas que nos deram, no primeiro turno, uma vitória duplamente importante. Primeiro, ganhamos o primeiro turno. Segundo, pela primeira vez na história do Amazonas, há uma eleição em 2 turnos para o governo do estado. Isso demonstra que o eleitor quer exatamente aprofundar esse debate de ideias. Portanto, eu quero aqui, com muita humildade, lamentar a ausência do candidato José Melo nesse debate no dia de hoje, porque isso é um desrespeito a você telespectador, a você eleitor, que esperava hoje poder confrontar melhor as nossas ideias e analisar as nossas propostas. Ao mesmo tempo, eu quero dizer ao telespectador e ao nosso eleitor de que nós queremos, neste segundo turno, poder contar um pouco da nossa história, da história também do nosso adversário, para que você não fique apenas com uma visão daquilo que está na propaganda. A propaganda nem sempre mostra todos os lados de uma pessoa. Eu tenho virtudes, tenho defeitos, como todos, mas o nosso candidato também, adversário, também não tem só virtudes, ele também tem defeitos. E é preciso que você, eleitor, possa ter toda essa percepção na hora de você decidir o nosso futuro. Afinal de contas, nós precisamos apresentar soluções para os problemas do nosso Estado, da nossa gente, e ao mesmo tempo mostrar que com firmeza, com humildade e com muito trabalho, nós seremos capazes de desenvolver o nosso Estado e melhorar a vida de todo o povo do Amazonas. Ok, candidato, muito obrigado pela presença aqui. Eu lembro que nesse primeiro bloco, no formato original, em caso de debate, os candidatos responderiam inicialmente a uma mesma pergunta realizada pela produção de jornalismo da Band e em seguida fariam perguntas entre si com tema livre. A ordem das perguntas foi definida por meio de sorteio prévio na reunião da última terça-feira, mas, diante da ausência do candidato José Melo, o candidato Eduardo Braga, no tempo destinado ao programa, terá a oportunidade de responder perguntas e também de falar de suas propostas de governo. Antes de iniciar a nossa entrevista, eu lembro que esse programa também tem transmissão simultânea pela internet no site da Band, que é band.com.br/Amazonas, e destaco também que esse debate tem tradução simultânea por Libras, que é a língua brasileira de sinais. Candidato Eduardo Braga, vamos então à nossa entrevista, começando com aquela que seria a primeira pergunta para os 2 candidatos. E eu vou aqui fazer um resumo do que acontece um pouco com a situação econômica do país. O ano de 2014 se aproxima do fim, temos um cenário econômico que não é dos melhores. Só para contextualizar, segundo o IBGE, a inflação é maior desde outubro de 2011. Em 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo acumula alta de 6,75%, ultrapassando as metas do governo. Nos últimos meses, também percebemos
percebemos desvalorização do real frente ao dólar, que continua subindo. E, como reflexo desse desempenho negativo, vimos esta semana o Fundo Monetário Internacional reduzir pela sexta vez seguida a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, antes estimado em 1,3% e agora em 0,3%. Portanto, é um cenário desfavorável, pelo menos até esse momento, para novos investimentos, uma ameaça para a manutenção de empregos. Previsões pessimistas falam em recessão para 2015. A pergunta, claro, é: se eleito, como pretende administrar o governo do estado do Amazonas diante de um cenário, nesse momento, negativo, que pode ser pior ou não para a economia brasileira e que pode, claro, inviabilizar novos investimentos para o estado do Amazonas?